Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo nesse segundo bloco com a vereadora por Maceió, a Teca Nelma. Teca, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite, especialmente no mês da mulher. Eu vi que vocês estão com uma programação muito massa, né? Dedicada de uma mulher diferente, com um tema específico. Muito importante dar esse espaço e protagonismo, então valeu pelo convite. E falando em protagonismo, Teca, como é que você avalia essa questão do protagonismo da mulher alagoana, da mulher maceiense na política e qual o papel dela no atual cenário? Então, eu tenho que fazer uma avaliação, fazendo uma retrospectiva, né? A gente fazer uma avaliação um pouco da mulher na política, desse espaço da diferenciação. Eu sempre falo que a mulher ela foi considerada como ser político quando a gente furou a bolha do ser privado e entendeu que a violência contra a mulher é algo que o Estado precisava prestar atenção e precisava intervir durante muito tempo. E até hoje, né, marido e mulher não se mete a colher, é algo que a gente sempre escuta. E aí a gente também só tem 100 anos que a gente consegue votar. Então é muito recente essa entrada e reconhecimento da mulher nesse espaço. A gente não foi pensada nem esperada para estar ali. Para mim, um exemplo claro, por exemplo, aqui em Maceió, foi nessa legislatura que a gente colocou a licença maternidade para vereadoras. Antes disso, não tinha licença maternidade. Então, o que aconteceu? Uma vereadora ficou grávida e ela tinha que tirar o auxílio-doença pelo INSS e o suplente iria assumir no lugar dela no tempo da licença. Então, ela não teve direito à licença maternidade. Então, a gente instituiu nessa legislatura. Então, isso é um exemplo prático. Nós temos 4 mulheres entre 25 vereadores, são 21 homens, 3 feministas. Então, assim, o impacto que a gente causa, mesmo sendo poucas, ainda é grande no legislativo. E a gente precisa de cada vez mais mulheres para ocupando esse espaço. Ô, Teca, você sente que um preconceito em relação a essa questão de ser mulher na Câmara, por exemplo, você protagonizou alguns embates, por exemplo, com o delegado Fábio Costa na Câmara, questão de ameaça, hoje que o Fábio Costa é deputado federal, a questão também que você utilizou um boné do MST também, colocou uma cesta ali e foi também alvo de muitas críticas. A gente está vendo agora a gestão municipal retaliando um trabalho que a Pestalozzi tem feito também ao longo de anos com a falta de encaminhamento de recursos por parte do prefeito João Henrique Caldas. Enfim, você vê que por ser mulher existe muito preconceito, muitos embates, ou seja, há essa tentativa realmente de menosprezar o trabalho da mulher na política, de fato? Com certeza. E aí a gente tem que associar a minha idade também, a jovialidade, com a questão de ser mulher. Então, a gente associa 2 minorias nesse momento. A jovialidade entendida como algo de responsabilidade. Então, é muitas vezes associada como responsável, não sabe o que está fazendo. Eu acho que as meninas aqui também são mais jovens, passam por isso em outra esfera aqui no jornalismo, né? E também a questão de ser mulher, assim, a violência política é algo que está sendo tipificado muito recentemente aqui no Brasil, tem menos de 3, 4 anos que foi tipificada. Então, a gente está reconhecendo, desnaturalizando a violência nesse momento agora, que muitas vezes é tratada como mimimi, como um descaso, como só quer chamar atenção, só quer fazer polêmica, quando, na verdade, são violências que estavam muito tempo acostumadas, e é aquela mensagem, né? Ah, você que escolheu isso, só vai ficar pior. Se não aguenta, pede para sair. E, na verdade, a gente está falando de violências aqui, que a gente precisa tipificá-las e combatê-las. Essa questão da violência política, que não é recente, e aí quando a gente traz para a questão de gênero, ela fica ainda mais acentuada, né, vereadora? Mas, na sua opinião, você acredita que a Câmara de Maceió, ela oferece apoio institucional suficiente para combater essa violência política contra as parlamentares mulheres? Como é que pode garantir que as parlamentares se sintam seguras, que participem ativamente, com tranquilidade e exercendo o seu papel que se deve ser feito ali um adendo, no Natália. espaço? Existe alguma punição para essa violência política que você e outras mulheres dentro da Câmara vêm sofrendo, por assim dizer? No momento, ainda não. Na verdade, a gente está nesse momento especificamente que eu tinha citado de tipificar essas violências e tentar o reconhecimento delas. Muitas vezes elas são desvalorizadas, como já foram por diversos vereadores, dizendo que eu sou mimizenta ou só quero chamar atenção. Então, assim, a gente está passando um momento de tentar tipificar e demonstrar que isso é violência política, que existe a violência política também dentro do institucionalismo, né, através de negar, pedir vistas, tentar atrapalhar o processo legislativo,
legislativo, evitar que a vereadora consiga ter seus processos caminhando. Então, todo esse tipo de violência, a gente está tentando demonstrar que isso acontece. Para mim, um exemplo claro. Em 3 anos de mandato, aproximadamente, a gente teve cerca de 80 pedidos de vistas para os 25 vereadores. De 80 pedidos de vistas, 49 foi contra uma única vereadora. Foi contra mim. Então, 49 processos meus, eles foram suspensos de tramitação para, enfim, e aí atrasar o processo, para evitar que ele passe, para provocar emendas, enquanto os outros foram diluídos entre os 24 vereadores. Você qualifica isso, vereadora, como retaliação ao seu trabalho? Eu não tenho outra palavra a não ser essa, mas esse é um dos exemplos que a gente consegue demonstrar claramente com dados que sim existe uma diferenciação no trabalho, existe uma diferenciação nas proposições que a gente faz. E como o presidente da casa, o Galba Novaes Neto, se comporta diante dessas questões? Como é que você vê a condução dos trabalhos do presidente Galba? Eu vejo, na verdade, de uma forma democrática. Ele é uma pessoa que tem sensibilidade ao tema. Então, quando a gente traz, ele abre o espaço de diálogo. Ele não nega os acontecimentos e os fatos. Ele abre espaço. Ontem mesmo eu estava junto com ele, mostrando algumas coisas que estavam acontecendo na casa, como é que a gente conseguia dar celeridade a alguns processos. Então, ele abre esse espaço de diálogo diretamente com o vereador e abre a possibilidade que sejam tomadas providências mediante a Procuradoria da Casa, que se façam as denúncias concretas. Então, assim, esse espaço de diálogo, ele existe dentro da casa. E aproveitando a fala sobre a baixa representatividade nos ambientes legislativos, gostaria de perguntar, né, para a vereadora como garantir a paridade de gênero nesses espaços de poder que é tão importante que a mulher esteja presente. Então, a primeira coisa, a gente não pode abrir mão das cotas. As cotas, elas são uma política afirmativa de extrema importância. Muitas vezes elas foram consideradas como esmola, né? Até Bia Ferreira tem uma música e um poema muito bom sobre isso, que cota não é esmola. A gente precisa se garantir nesses aspectos para que a gente seja considerada mesmo nesse espaço e os nossos recursos não sejam desviados para outra forma. A cota de 30%, ela ainda tem seus percalços, não estou dizendo que aqui que é a única solução possível, mas sim, já é um caminho, já é um caminho que existe para que a gente possa ter nosso espaço garantido dentro do Legislativo. A gente falou sobre isso ontem, inclusive, com a deputada Fátima Canuto, sobre essa questão da cota, né, da importância dela. E Nicole fez uma pergunta interessante, que eu vou repetir agora, que eu acho que também cabe muito bem aqui para o nosso município, né, que é com essa obrigatoriedade das cotas de gênero nos partidos, vem também uma grande preocupação, né, com algumas atitudes, alguns partidos que colocam mulheres como laranjas nos pleitos e aí acaba invalidando. E aí como é que pode coibir isso? Como é que pode trazer essa situação para uma atitude real, que é o que ela prevê, que é colocar de fato mais mulheres nos espaços políticos? Então, eu acho que a primeira coisa, a gente não pode penalizar apenas as mulheres por esse tipo de atitude. A gente precisa realmente penalizar os partidos quanto a isso. Sempre o grupo, a gente tem um costume de que sempre o grupo minoritário ele vai ser o responsável pelo tipo de desvio que está acontecendo nesse processo. Eu acho que um fato muito importante que deveria voltar à proibição seria o repasse financeiro entre candidatos, que seria uma possibilidade muito boa da gente restringir que os recursos ficassem com as vereadoras, com deputadas, enfim, com as parlamentares. Então, o que acontece no dia de hoje é que muitas recebem recurso, repassam para a majoritária, e aí elas não são candidatas de fato. Mas isso eu não culpo nem as mulheres, eu culpo muito mais os partidos que tentam se aproveitar da cota de gênero para utilizar o recurso a favor de uma campanha majoritária que seja masculina, não seja feminina. Inclusive, como comentei ontem, né, Natália, diversos mandatos foram cassados entre os 102 municípios devido a essa fraude de gênero. Então, é importante também a atuação, por exemplo, do STF, que fez esse trabalho importante por aqui. Aí eu gostaria de dar o espaço, né, Natália, para a vereadora falar sobre as principais políticas públicas, projetos de leis, emendas que você trouxe para a gente durante seu mandato para as mulheres, direcionado às mulheres maceuenses. Coisa boa. Então, a gente tem diversas iniciativas. Eu sempre falo que você pode até discordar ideologicamente do meu trabalho, só não pode dizer que ele não existe, porque a gente é uma equipe que trabalha muito.
Nós somos 70% de mulheres no nosso gabinete, mulheres pretas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência. A gente tem um gabinete super representativo. E isso significa também políticas públicas que representem tudo isso que a gente luta. A gente tem a Lei Maria da Penha que vai às escolas, na iniciativa de tentar fazer com que as crianças e adolescentes reconheçam a violência intrafamiliar dentro de casa e que não seja mais naturalizada da forma que é, um tapinha não dói, é só um tapinha. E aí que a gente consiga que as crianças e adolescentes reconheçam que isso é violência e a gente não naturalize mais. A gente tem Órfãos do Feminicídio, um projeto de lei que é de minha autoria para as crianças e adolescentes que foram vítimas de feminicídio, como que vai ficar essa questão das crianças. A gente tem um projeto de lei também de combate ao feminicídio, o programa de combate ao feminicídio. Tem a questão do HPV nas escolas, de vacinação contra o HPV nas escolas, para tentar fazer com que o câncer de colo de útero seja evitado. A gente tem também sobre a prioridade das mulheres com câncer de mama em serem atendidas. A gente tem diversos projetos de lei, assim, são mais de 10 projetos que a gente tem, que alguns já viraram lei, outros estão em tramitação, e um muito importante, que foi a questão dos absorventes. Eu sou autora da lei de distribuição de absorventes para mulheres cadastradas no CAD único, pensando nessa interseccionalidade não apenas de crianças eu digo, enfim, a partir de 10 anos que já menstruam, e adolescentes, mas também nas mulheres em situação de vulnerabilidade que não estavam sendo atendidas por essa política, e agora com o governo Lula a gente já tem a distribuição na farmácia popular. Você mencionou a questão da Lei Maria da Penha e o feminicídio, né? A gente não pode deixar de mencionar, primeiro que é um dado chocante, assim, né? Apenas 2 em cada 10 mulheres se sentem bem informadas em relação à Lei Maria da Penha, né? da Maria da Penha, perdão. E aí houve, né, na semana passada, mais um lamentável, um triste caso de feminicídio que foi dentro de um shopping, né, e todo mundo acompanhou, e você, vereadora, repudiou o fato, claro, afirmando que sem políticas consequentes de combate ao feminicídio, todas as mulheres estão vulneráveis. E aí defendeu um programa de combate ao feminicídio na cidade, que foi que você acabou de mencionar. Mas como pode ser esse programa? O que é que pode acontecer? Como é esse projeto? Para que a gente entenda, de fato, como caminhar, né? Como é que isso pode acontecer e ser resolvido? A gente sempre fala da interseccionalidade, sabe? Não dá para fazer a política pública da mulher especificamente apenas na pasta da mulher. A gente precisa falar sobre segurança, a gente precisa falar sobre as crianças e adolescentes. Então, é um programa bem interseccional. Sobre o feminicídio que aconteceu, para mim foi muito assustador, porque mostra que nós não estamos a salvo em nenhum espaço, né? E aí no dia foi muito simbólico, foi no dia do aniversário, ela estava comemorando junto com os amigos e família trabalhando, e aí um tiro de costas, a queima-roupa praticamente, que isso aconteceu. Então, assim, foi um feminicídio muito simbólico que aconteceu, e foi mais um na cidade de Maceió. E a gente já tem, na verdade, uma epidemia de feminicídio no Brasil inteiro. Esse programa veio no sentido de combater e diminuir. Primeiro, o reconhecimento do feminicídio, que ainda existe debate sobre ele, existe debate sobre Maria da Penha, até nessa guerra de narrativas que sempre tentam fazer na violência contra a mulher e diminuir e não reconhecê-la como real, mas a gente está morrendo pelo simples fato de a gente ser mulher, muitas vezes não aceitar o fim do relacionamento. Teca, não tem como a gente não entrar nesse assunto, que é política partidária, que são as eleições de 2024. A gente sabe que você está afiliada ao PSD e tem muitas conversas de bastidores dizendo que você pode ir para a federação, que você pode ir para o Partido dos Trabalhadores, que você pode também permanecer no PSD se o Rui Palmeira se lançar como pré-candidato a prefeito de Maceió. Como é que você vê essa questão do PSD, da sua reeleição? Como é que você vê também uma possibilidade de uma ida para a federação? Está descartada essa possibilidade? Fala um pouquinho sobre o seu futuro político e o comportamento agora nos próximos meses. A gente está vendo, especialmente nesse mês de março, vai ser um mês bem atípico aqui na cidade de Maceió, que a gente vai ver muita conversa, muita entrevista, muitas movimentações partidárias, e é muito importante que a sociedade esteja atenta ao que está acontecendo. Eu tenho muito apreço pelo Partido dos Trabalhadores, eu admiro muito todo o trabalho. Ideologicamente, a gente caminha no mesmo sentido de caminhar pela esquerda. Eu tenho muito carinho por eles e muito carinho também pelo presidente Lula, o qual eu fiz campanha abertamente desde o início, até quando o Lula estava preso, Lula livre. Eu era uma militante nesse sentido. Hoje eu estou no partido PSD,
Tenho carinho também pelo Rui. Hoje eu e o vereador Joãozinho estamos no partido, pretendemos fazer uma chapa competitiva para eleger 2 vereadores, para a gente continuar e ter essa reeleição. Hoje eu estou como pré-candidata à reeleição, né? Pré-candidata como vereadora, e já trabalhando nesse sentido para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho na Câmara de Vereadores, que é tão impactante na cidade de Maceió. Então o martelo está batido, você permanece no PSD? Hoje eu posso dizer que eu permaneço no PSD. Vamos ver as movimentações futuras. E esse grupo, ele está mais alinhado à questão pragmática de uma eleição do MDB, por exemplo, apoiar uma pré-candidatura do Rafael Brito, que deve sair até o final do mês? Como é que você vê essa questão? Você faz oposição ao atual prefeito JHC? Eu sempre falo que eu sou independente, né? Eu voto no que eu considero que seja relevante para a cidade. Eu não faço uma oposição meramente por ser... tudo que vier da prefeitura eu ser contrária. Até isso gera até polêmicas em volta ao meu nome, que eu preciso ser uma oposição inteligente e votar o que seja necessário para a cidade de Maceió. Eu considero que a gente precisa lançar um candidato de forte nome e aglutinar as forças. Eu acho que se a gente diluir, fazer vários candidatos difusos, fragmentar, vai ser algo mais difícil de a gente combater o desmando que está acontecendo na cidade de Maceió. Então, nesse sentido, eu vou aguardar a decisão do nosso partido, PSD, para saber qual candidatura ele vai apoiar, se o Rui vai sair como candidato ou se vai preferir apoiar o MDB ou o PT, que também lançou candidatura. Você defende o nome do Rui, por exemplo? Eu acho que é um nome forte. Baseado nas pesquisas, a gente recebe que ele ainda tem uma porcentagem significativa na cidade e uma pouca rejeição. Acho que seria uma viabilidade, mas se o Rui bater o martelo que seja Rafael Brito, eu acho que também é um candidato de forte nome para a gente apoiar. E a sua avaliação, vereador, em relação à gestão do prefeito JHC até aqui? Cheguei a suspirei, né? São tantas coisas para fazer análise, mas eu acho que são as prioridades e promessas de campanha que eu acho que são bem tocantes para mim, sabe? Quando a gente fala sobre a questão do que é prioridade para a gestão, a gente vê que as mulheres não são. Apesar da criação de uma nova secretaria, o investimento em creches ele foi mínimo durante esses 3 anos de mandato. Só 2 creches foram construídas e a prefeitura ainda negou a gestão de creches oferecidas pelo Estado, que seriam 15 creches para a cidade de Maceió, e a gente está num mecanismo jurídico novo que vai ser a primeira creche administrada pelo Estado do Brasil inteiro. A gente vê que as mulheres não são prioridades quando esse tipo de política não é colocado em prática. A gente não adianta ter várias festividades e fotos e posts nas redes sociais quando as políticas públicas que alteram a qualidade de vida da mulher e a possibilidade de volta no mercado de trabalho, elas não são colocadas em práticas. A gente tem a questão dos artistas locais, do investimento de 8 milhões no Rio de Janeiro para uma escola de samba, e os artistas que estão aqui desde o São João sem receber. A gente fez uma audiência pública muito importante na Câmara de Vereadores, que já teve implicações, e até o grupo foi recebido pelo prefeito posteriormente à audiência, com diversas reivindicações sobre a questão da gestão da cultura de Maceió, investimento nos artistas locais. Eu acho a questão das prioridades é algo muito importante para mim, porque a gente vê uma disparidade de investimento, a gente vê uma redução de investimento da educação nessa LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a gente vê uma redução na habitação também, e onde Maceió precisa de mais investimento também na assistência social, que ainda não está o suficiente, é menos de 5% do orçamento total englobado, que é investido na assistência social. Então, assim, os investimentos, quando a gente escancara e começa a observar o que é, de fato, colocado dinheiro, não são as mulheres, não são as minorias sociais, não são a habitação para a cidade, não são crianças e adolescentes. São outros investimentos que são colocados em prática. Vereadora Teca, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, ao passo que deixa aqui um espaço para as suas considerações finais e deixar o convite público para que a senhora possa aqui estar em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a cidade de Maceió. Eu fico muito feliz sempre de vir aqui, é uma honra muito grande, acompanho esse jornal há muitos anos, antes mesmo de ser vereadora, então estar aqui hoje são muitas realizações. Eu queria agradecer e parabenizar pela gestão democrática que vocês fazem no jornalismo, eu fico muito feliz e é muito fidedigno à realidade, tenho muito carinho. Falar para todo mundo que está nos ouvindo que minhas redes sociais é tudo Tecanel, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Se vocês quiserem entrar em contato, mandar uma mensagem, uma crítica, um elogio, uma sugestão, a gente está aberto. E também, na Câmara de Vereadores é uma porta rosa pink. Não tem erro, vocês serão muito bem recebidos lá.
Mais uma vez, obrigado, vereadora Teca Nelma, minhas companheiras de bancada aqui, Nicole Melo, Natália Barros, nosso querido Bitoca na técnica, o Maílson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição